A Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição do Filho de Deus. Essa data é comemorada anualmente no primeiro domingo que ocorre a primeira lua cheia após o início da primavera. Gostou desse assunto? Aproveita, já compartilha com algum professor aí que você sabe que também tem interesse nesse assunto. E eu agradeço. Essa aula tem o objetivo de desenvolver o gosto em ouvir histórias, utilizando uma narrativa sobre a Páscoa e incentivar hábitos de escrita através da produção de um texto criativo, apresentando outro final para a história. Fazer com que as crianças compreendam que é preciso respeitar as diferenças e o gosto de cada um a partir da moral apresentada no livro. Desenvolver a imaginação e a criatividade através de um desenho sobre o livro desse trabalho. Também a conhecer os sinais de pontuação e quais são as suas regularidades. Os conhecimentos prévios é só a criança estar alfabetizado e inserido no processo de letramento. A estratégia e o recurso é conversar com as crianças a respeito da Páscoa, ou seja, fazer uma roda de conversa e aí você vai perguntar para eles: o que vocês sabem sobre a Páscoa? Certo? Depois você vai perguntar: qual é o animal que aparece nessa época? O que ele traz? De onde vocês acham que vêm os ovos de chocolate? Onde são produzidos? Com essas perguntas, você vai entender qual é o conhecimento prévio aí dos seus alunos. O que eles acham, até onde eles sabem, né? E aí, até aí você não vai comentar nada sobre o comentário deles, só vai ouvir e depois você vai pedir que eles leiam com você, se você puder imprimir ou se você puder colocar na lousa digital. Se não, você vai só pedir que eles ouçam a história. O título é O Coelhinho que Não Era de Páscoa. Esse livro é de Ruth Rocha. Quem se interessar por esse livro, depois eu vou deixar o link aí embaixo para você comprar. Vivinho era um coelhinho branco, redondo, fofinho. Todos os dias Vivinho ia à escola com seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr, aprendia qual a melhor couve para comer. Os coelhinhos foram crescendo, chegou a hora de escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido: eu vou ser coelho da Páscoa como meu pai. Eu vou ser coelho da Páscoa como meu avô. Eu vou ser coelho da Páscoa como meu bisavô. E todos quiseram ser coelho da Páscoa, como o trisavô, o tataravô, como todos os avós. Só Vivinho não dizia nada. Os pais perguntavam, os irmãos indagavam: e você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho, eu não sei o que eu quero ser, mas sei que não quero ser coelho da Páscoa. O pai de Vivinho se espantou. A mãe de Vivinho se escandalizou. Oh! Vivinho arranjou uma porção de amigos, sendo ele o beija-flor, Florindo, Julieta, a borboleta, e a abelha Melinda. O tempo passou. A Páscoa estava chegando. Papai e mamãe Coelho foram comprar os ovos para distribuir, mas a fábrica tinha muitas encomendas. Não tinha mais ovinhos para vender. O casal
Coelho foi a tudo que foi fábrica da floresta do seu Antão, do seu João, do seu Simão, do seu Veloso, do seu Matoso, do seu Cardoso, do seu Tônio, do seu Petrônio, do seu Cifrônio, mas a resposta era sempre a mesma. Tudo vendido, seu Coelho, tudo vendido. Os dois voltaram para casa desanimados. Ora essa, isso nunca aconteceu. Não podemos desapontar as crianças, mas nós já fomos a todas as fábricas, não tem jeito não. Os irmãos do Coelhinho estavam tristes. Nossa primeira distribuição. Ai, que tristeza no coração. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que não fazemos os ovos nós mesmos? É que nós não sabemos. Coelho de Páscoa sabe distribuir ovos, não sabe fazer. Pois eu sei, disse Vivinho. Eu sei. Será que sabe? Disse o pai. Ele diz que sabe, disseram os irmãos. Ele sabe, disse a mãe. E com quem você aprendeu? Perguntaram todos. Com meus amigos. Eu não disse que estava aprendendo uma profissão? Pois eu aprendi a tirar o pólen das flores com Julieta e Florindo, e Melinda é a maior doceira do mundo. Me ensinou a fazer tudo o que é doce. A casa da família Coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam. Papai Coelho, mamãe Coelha, os coelhinhos, os amiguinhos também, Florindo, o beija-flor, Julieta, a borboleta e Melinda, a maior doceira do mundo. E era Vivinho quem comandava o trabalho. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas e os pais de Vivinho estavam contentes. A mãe de Vivinho disse: agora nosso filho tem uma profissão. E o pai de Vivinho falou: cada um deve seguir a sua vocação. Então, olha só. Esse livro é da autoria de Ruth Rocha. Para adquirir, você vai clicar no link que eu vou deixar aparecendo aí na descrição, certo? Então, agora, terminando de fazer a leitura, você vai perguntar para as crianças, que é no segundo momento dessa leitura. Quem era Vivinho? Ele era igual aos seus irmãos? Depois que eles responderem, você vai falar. E o que ele tinha de diferente? Existe algum problema em ser diferente ou gostar de coisas diferentes? Depois você vai perguntar mais uma pergunta. Foi bom o Vivinho ser diferente? Isso tudo você vai estar só colhendo dos seus alunos. Você ainda não vai dar a sua opinião. Após a interpretação oral, a professora distribui uma folha de ofício, tá? Ou então o caderno aos alunos e pedirá que cada criança produza um texto e um desenho recontando a história, porém criando um final diferente para a mesma. Exemplo: de que outra maneira Vivinho poderia solucionar o problema dos ovos? Então a pessoa pode dar um outro exemplo, não pode finalizar do jeito que Vivinho fez, né? Ao término dessa atividade, as crianças irão apresentar para os colegas o final da história. Então, elas vão produzir e cada uma vai falar qual foi o final da história. Você pode fazer de dupla também, para ficar mais rápido, certo? Porque esse será o segundo momento, né? No caso, são 2 aulas de língua portuguesa. Depois que você terminar esse terceiro momento, é a hora que você vai fazer a sua roda de conversa e você vai conversar com os colegas, pedindo que eles reflitam. Muito importante você trabalhar a diversidade, né, na sala de aula e também fazer com que os alunos entendam que é necessário a pessoa respeitar as
as diferenças. É necessário a pessoa respeitar as escolhas do outro, né? Então, veja bem, o coelhinho, Vivinho, ele veio de uma família que todos eram coelhinho da Páscoa. No entanto, a vocação do coelhinho era outra, né? Então, você tem que aprender a respeitar as escolhas dos outros. Por exemplo, se no mundo só existisse a profissão de professor, quando alguém tivesse doente, quem era que iria medicar, né? Quem era que iria tratar dos ferimentos, das doenças, né? Ou, por exemplo, se acontece um incêndio e só existe a profissão de médico, quem iria apagar o fogo se não tivesse bombeiros? Então, o mundo é repleto de várias profissões, né? E as pessoas são livres para escolher aquela profissão que ela se sente melhor. Então, não é só com as profissões, é com tudo. São todos os gostos. Tem pessoas que gostam de comidas de uma forma, outros gostam de outra forma. Tem pessoas que gostam de uma cor, outros gostam de outra cor. Já pensou se todos gostassem da mesma cor? E as outras cores? Não seria vendida. Então, tudo isso você tem que trazer para os seus alunos. E eles precisam entender que eles têm que aprender a respeitar o outro. E respeitar as escolhas do outro. Certo? E aí, depois que você terminar, você vai levar eles para a segunda aula, que é de matemática. Muito obrigada a você que ficou até o final e já vai se preparando para a próxima aula, que será de matemática. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo professor, que também vai se interessar por essa atividade. Lembrando que ela pode ser para os segundos, os terceiros, os quartos anos, certo? Para os segundos anos, não precisa fazer a produção. É só você fazer a outra parte sem a produção. Para os terceiros e quartos anos, será feito com a produção. Para os segundos anos também pode ser feita a atividade que vai estar aparecendo na tela, ou que você pode solicitar por e-mail, ok? Espero ter ajudado você aí, professor, e que você possa descansar mais, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo!